E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos personagens mais importantes da Bíblia, Moisés. Mas nada de contar a história de forma tradicional, como você já ouviu na igreja. Hoje, vamos questionar, investigar e expor as controvérsias que envolvem essa figura tão emblemática. Então fica até o final, porque esse vídeo vai abrir seus olhos para coisas que pouca gente tem coragem de falar. A figura de Moisés se destaca como um gigante nas religiões abraâmicas. Venerado como profeta e líder, sua história começa no livro do Êxodo. Os israelitas, escravizados no Egito, enfrentaram um decreto brutal. Todos os meninos hebreus recém-nascidos deveriam ser afogados. No meio dessa opressão, Moisés nasceu de pais levitas. Sua mãe, Joquebede, o escondeu por 3 meses antes de colocá-lo numa cesta de papiro no rio Nilo. Sua irmã, Miriam, ficou de olho nele. A filha do faraó descobriu a cesta e, tocada pela compaixão, o adotou. Miriam, espertamente, deu um jeito para que a própria mãe de Moisés o amamentasse. Criado na casa do faraó, a sobrevivência de Moisés é vista como providência divina. Sua criação egípcia o preparou com habilidades cruciais para liderar os israelitas. Temas como intervenção divina e identidade secreta permeiam sua história. Essa narrativa, rica em simbolismo, inspirou inúmeras interpretações. Ela enfatiza a subversão do poder opressor. A história de Moisés ecoa através dos tempos, moldando civilizações. Apesar do impacto, a precisão histórica dessa história continua sendo debatida. Será que foi bem assim? No entanto, sua mensagem duradoura continua a nos fascinar. A história da sobrevivência de Moisés no Nilo é fascinante, mas levanta algumas pulgas atrás da orelha. O Nilo, cheio de perigos como crocodilos e correntezas fortes, bota em xeque a chance de uma cestinha frágil sobreviver ali. A construção da cesta, feita de papiro e vedada com betume, seria posta à prova pelo movimento do rio. A decisão da filha do faraó de salvar uma criança hebreia desafiou o decreto do pai, o que era um risco pessoal e político e tanto. Ela sacar de cara que Moisés era hebreu e a integração conveniente de uma ama de leite hebreia parecem sorte demais, não acha? A narrativa funciona como uma declaração teológica sobre a proteção divina. Tipo, Deus está olhando. Motivos parecidos aparecem em outras culturas antigas, o que sugere um tipo de figurinha carimbada, literária. Esses elementos fazem da história uma candidata a ser mais simbólica do que um relato histórico ao pé da letra. Os aspectos milagrosos destacam sua mensagem de esperança contra todas as probabilidades. A força da história está mais na sua mensagem duradoura do que na precisão dos fatos. É o famoso "quem conta um conto aumenta um ponto"? Ela convida os leitores a explorar seu significado simbólico. O impacto da narrativa vai além dos seus desafios históricos. A história da sobrevivência de Moisés no Nilo é fascinante, mas levanta algumas pulgas atrás da orelha. O Nilo, cheio de perigos como crocodilos e correntezas fortes, bota em xeque a chance de uma cestinha frágil sobreviver ali. A construção da cesta, feita de papiro e vedada com betume, seria posta à prova pelo movimento do rio. A decisão da filha do faraó de salvar uma criança hebreia desafiou o decreto do pai, o que era um risco pessoal e político e tanto. Ela sacar de cara que Moisés era hebreu e a integração conveniente de uma ama de leite hebreia parecem sorte demais, não acha? A narrativa funciona como uma declaração teológica sobre a proteção divina. Tipo, Deus está olhando. Motivos parecidos aparecem em outras culturas antigas, o que sugere um tipo de figurinha carimbada, literária. Esses elementos fazem da história uma candidata a ser mais simbólica do que um relato histórico ao pé da letra. Os aspectos milagrosos destacam sua mensagem de esperança contra todas as probabilidades.
A força da história está mais na sua mensagem duradoura do que na precisão dos fatos. É o famoso "quem conta um conto aumenta um ponto"? Ela convida os leitores a explorar seu significado simbólico. O impacto da narrativa vai além dos seus desafios históricos. A criação de Moisés na corte egípcia sugere uma imersão total na cultura egípcia. Imagina, o cara devia ser quase um faraózinho. No entanto, ele é retratado como alguém profundamente ligado à sua herança hebraica. Essa dualidade levanta questões sobre sua forte identidade hebraica. Como assim, Brasil? Anacronismos linguísticos no Pentateuco desafiam a datação tradicional de Moisés. É tipo achar um celular numa pintura medieval. Referências aos filisteus e outros detalhes sugerem uma edição posterior, uma mexida no texto original. A descrição da sociedade egípcia não tem aquela riqueza de detalhes que a gente esperaria de um relato de quem viu tudo de perto. A integração tão suave de uma criança escrava hebreia na realeza é algo, digamos, extraordinário. Meio difícil de engolir, né? A sociedade egípcia tinha visões complexas sobre estrangeiros, o que torna a história de Moisés bem particular. A ausência de registros egípcios mencionando Moisés é algo que pesa. Cadê o nome dele na lista de chamada? Esses quebra-cabeças contribuem para o debate sobre a precisão histórica da narrativa de Moisés. A história captura uma atmosfera geral do Egito, mas faltam aqueles detalhes minuciosos, o pulo do gato. O retrato pode refletir uma compreensão posterior do Egito, e não um conhecimento de quem viveu lá naquela época. A história da infância de Moisés tem um paralelo curioso com a lenda de Sargão da Acádia. Sargão, assim como Moisés, foi colocado à deriva numa cesta e resgatado. Coincidência? Esse arco narrativo espelha elementos-chave da história de Moisés. Os paralelos sugerem que a narrativa de Moisés pode ter pegado emprestado esse tema mais antigo. Narrativas de bebês abandonados e salvos eram comuns nas culturas antigas do Oriente Próximo. Essas histórias legitimavam governantes, destacando uma proteção divina especial. A lenda de Sargão forneceu um modelo para narrar origens milagrosas. A história do Êxodo pode usar figuras de linguagem comuns da sua época. Ela comunica verdades teológicas, usando uma forma narrativa conhecida. A questão é, quanto disso é fato histórico e quanto é floreio literário? O paralelo com Sargão nos convida a pensar sobre a narrativa do Êxodo. Isso destaca uma tradição literária compartilhada de lendas sobre nascimentos heróicos. O nome Moisés oferece uma pista linguística que aponta para uma origem egípcia. Olha que interessante. A Bíblia dá uma etimologia hebraica, ligando Moisés a tirar ou retirar das águas. No entanto, muitos estudiosos sugerem uma raiz egípcia, significando é nascido ou filho de. E aí, qual versão convence mais? Esse elemento é comum em nomes egípcios, como Ramsés, que significa Ra o gerou, ou Tutmés, Tot o gerou. Uma princesa egípcia provavelmente daria um nome egípcio a uma criança adotada. Faz sentido, né? Essa evidência linguística adiciona uma camada de complexidade à identidade de Moisés. Um nome com origens egípcias para um líder hebreu é um paradoxo e tanto, uma verdadeira sinuca de bico. Isso sugere uma conexão com o Egito mais profunda do que a narrativa deixa transparecer. O nome poderia ser um marcador histórico do pano de fundo cultural de Moisés. Isso nos incentiva a ter um entendimento mais cheio de nuances da sua história. Elementos da história podem conter ecos históricos genuínos, tipo um telefone sem fio através dos séculos. O nome Moisés dá a entender que ele tinha um histórico cultural bem complexo. A figura de Moisés continua sendo um mistério nos registros históricos fora da Bíblia.
parece fantasma. Nenhum documento egípcio se refere a Moisés ou aos eventos atribuídos a ele. Esse silêncio é de cair o queixo, considerando o suposto impacto dele no Egito. As culturas vizinhas também não oferecem nenhuma comprovação da sua existência. Ninguém viu, ninguém sabe. Tradições posteriores mencionam Moisés, mas, adivinha, se baseiam na narrativa bíblica. As tentativas de identificar Moisés com figuras históricas conhecidas são pura especulação, um verdadeiro chute. Com base nos dados que temos hoje, não dá para bater o martelo e dizer que Moisés foi uma pessoa histórica. Ele continua conhecido principalmente através dos escritos sagrados. Moisés foi uma pessoa de carne e osso ou uma criação literária? Eis a questão. Um líder carismático pode ter inspirado partes da história de Moisés. Quem sabe? Ou então, Moisés poderia ser uma figura montada, um personagem que junta várias histórias, servindo a um propósito teológico. Sem novas evidências, Moisés continua sendo um enigma para os historiadores. Um mistério daqueles. A busca para definir a natureza de Moisés é complexa, um verdadeiro quebra-cabeça. A visão tradicional aceita o relato bíblico como divinamente inspirado. Fé é fé, né? Para os que creem, Moisés foi uma pessoa real, escolhida por Deus. A falta de comprovação externa é atribuída a preconceitos da época ou a lacunas arqueológicas. Será? De uma perspectiva crítica, defender um Moisés histórico é uma parada dura. Anacronismos e paralelos com mitos mais antigos sugerem uma mãozinha literária na história. Moisés pode ser, em grande parte, uma figura lendária ou simbólica. Talvez um líder inspirador tenha contribuído para essa figura multifacetada de Moisés. Os temas centrais de libertação e lei são poderosíssimos. Disso ninguém duvida. Moisés pode funcionar como uma metáfora duradoura para liberdade e liderança. Um farol, digamos assim. Seu impacto na civilização e no pensamento religioso é inegável. O cara marcou época. Sua história vai além das questões de historicidade factual. É maior que isso. Analisar figuras como Moisés nos incentiva a pensar criticamente, a ligar o desconfiômetro. Isso nos leva a fazer perguntas e considerar múltiplos pontos de vista. Esse esforço enriquece nossa compreensão dos textos antigos. É como colocar óculos 3D. Histórias sagradas funcionam em vários níveis: histórico, literário, teológico e cultural. É tipo uma cebola, cheia de camadas. Reconhecer essas camadas aumenta nossa apreciação das suas mensagens. Abordar as narrativas criticamente nos ajuda a distinguir entre diferentes tipos de verdade. Uma história pode ser teologicamente verdadeira sem ser historicamente precisa, nos mínimos detalhes. Autores antigos focavam mais em crenças e identidade do que em precisão jornalística. O objetivo era outro, saca? Entender o contexto e os objetivos é crucial para a interpretação. Sem isso, a gente viaja na maionese. A arqueologia e a linguística oferecem ferramentas para essa investigação. A jornada da investigação é tão importante quanto encontrar respostas definitivas. O caminho ensina muito. Ao questionar as narrativas, descobrimos seus ricos significados e o impacto que elas têm até hoje. Então, depois de tudo isso, a gente fica com a pergunta: Moisés foi mesmo um personagem histórico ou uma construção teológica para dar origem a uma identidade nacional? A história que conhecemos tem mais perguntas do que respostas. Se você curtiu esse vídeo e quer ver mais conteúdo assim, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que adora questionar. Comente aqui embaixo qual tema bíblico você quer ver aqui no canal. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!